vai nos instituir, vai se pronunciar, Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor já preparou e reservado para nós. Meu Deus querido, eu oro por aqueles que nos laram ofertado, Pai querido. Que o Senhor possa abençoar eles cada vez mais, Jesus Cristo. Levar a prosperidade sobre os lares e acabar com todas as necessidades nas quais os teus filhos precisam, meu Deus. Jesus Cristo, aqueles que não puderam ofertar e dizimar, Jesus Cristo, o Senhor abre as portas que estão fechadas, Jesus. Que o Senhor vai de conta todas as dificuldades, Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, possa quebrar a prosperidade, Jesus Cristo. E acabar com todas as necessidades, que eles possam ajudar a tua casa, meu Deus. Jesus, eu apresento a vida do pastor Wellington, Pai querido, na qual vai trazer a palavra de hoje. Meu Deus, eu sei que o Senhor já tem preparado grandes coisas para nós, Espírito Santo. Que o Senhor venha usar o servo cada vez mais nas suas obras, Jesus. Que o Senhor venha fazer a tua mão na vida dele, Espírito Santo. Deus, que hoje, Jesus Cristo, podemos escutar a tua voz através dele, Jesus Cristo. Eu vi que o Senhor tem para falar para a gente, meu Deus. Não aquilo que nossos ouvidos se agravam para escutar, Jesus Cristo, mas aquilo, Pai querido, que o Senhor já preparou para nos falar, meu Deus. Abençoe ele, Jesus Cristo. Abençoe grandemente a vida do teu filho, Jesus. Sempre está disposto a fazer as suas obras e levar a tua mensagem, Jesus Cristo. Eu louvo o Senhor pela vida dele, meu Deus querido. Que o Senhor, Pai querido, possa abençoar ele, Jesus Cristo, cada vez mais. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom a gente estar na presença de Deus. Tem nada melhor que isso. Amém? Muito feliz por poder mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus. E algo que Deus colocou muito importante no meu coração para falar com a igreja a respeito justamente de salvação. Porque não tem nada mais importante do que a salvação da nossa alma. E durante todo o culto, o Espírito Santo usou cada uma das pessoas para falar justamente a respeito de salvação. Logo de início, foi cantado aqui o louvor, meu maior troféu é no livro da vida saber que o meu nome está escrito lá. Esse é o maior troféu, a maior vitória. Não tem nada melhor do que você saber que existe um lugar preparado para a gente morar. Aí o irmão traz ali, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu levo até Deus. Como é que nós vamos verdadeiramente até Deus? Quando nós vamos salvos, nós vamos estar face a face com Ele. E Deus ele fala comigo a respeito das cartas à igreja, lá no Apocalipse. Amém? Capítulo de número 2. Vamos ler a mensagem da igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu já achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, que é digno e merecedor de toda a honra e glória. Meus amados,
O que essa palavra ela vem dizer para nós? Logo de início, o Senhor está dizendo que Ele envia o seu Espírito para falar com a igreja. E o que Deus está falando aqui com a igreja? Conheço as tuas obras. A primeira coisa que Deus ele diz é que Ele sabe tudo o que nós fazemos. Quer seja aqui, quer em casa, quer no trabalho, aonde quer que nós estivermos. Nós servimos a um Deus que nos conhece. Ainda que às vezes aconteça de nós não o conhecermos, Ele nos conhece. E conhece as nossas obras. Ele sabe cada pensamento teu. Ele conhece cada sentimento. E Ele conhece cada luta que nós passamos. Ele conhece o nosso íntimo. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo esquadrinha a mente e o coração e também os rins. O que isso quer dizer? Ele sabe não só dos nossos pensamentos, mas dos nossos sentimentos também. E a palavra nos ensina que nós devemos negar nós mesmos. O que isso quer dizer? Que haverá momentos que nós teremos maus pensamentos e maus sentimentos. Isso é pecado? Não. Alimentar isso é. Satanás, ele nos envia dados inflamados, que são aqui os maus pensamentos, os maus sentimentos de algum momento, quando algo acontece. Às vezes alguém nos prejudica e o primeiro sentimento que vem é de vingança. É errado? No primeiro momento, não. A Bíblia diz: ireis e não pequeis. Então, no primeiro momento em que você tem um mau pensamento ou um mau sentimento, não é pecado ainda. Mas se você alimentar e deixar descer para o teu coração, aquilo vai virar pecado. Por quê? Porque o seu coração vai ficar cheio de rancor. Você alimentou esse mau pensamento, ao invés de repreender. Nós temos as armas, como nós falamos da última vez, da armadura que Deus nos concedeu. E tem um escudo que serve para apagar os dardos inflamados do inimigo. Qual é o escudo? A fé que nós temos em Deus. Então, quando nós cremos que devemos negar a nós mesmos, como o Senhor nos ensina, na hora que vem esses ataques, a gente se defende com o escudo, crendo nessa palavra, falando: o meu sentimento é de vingança, mas eu creio que preciso perdoar. Então eu vou orar, vou buscar Deus. E Deus vai me fortalecer. Aí as suas obras estarão sendo boas, ainda que o seu pensamento foi mau. Teve um mau pensamento, mas praticou uma boa obra. E o Senhor está dizendo: conheço as tuas obras. Escolha agir bem, mesmo quando o seu desejo for mau. Negue seu desejo e faça aquilo que é bom. Amém? Continuando. O teu trabalho e a tua perseverança. Tem muita gente que confunde aquela palavra que diz assim, descansa no Senhor. E aí confunde, achando que não precisa fazer mais nada, eu vou descansar no Senhor, cruza os braços e vou descansar no Senhor. Eu não preciso fazer mais nada, Deus vai fazer por mim. Não é assim que funciona. Deus chamou um homem chamado Josué para liderar o povo no lugar de Moisés. Olha só. Deus havia feito grandes sinais e maravilhas através da mão de Moisés. Quem fez os sinais e maravilhas? Quem fez os sinais e maravilhas? Deus. Moisés foi só o instrumento. Então quem opera é Deus. Mas aquele povo não enxergava o agir de Deus. O povo enxergava Moisés. Hoje em dia tem muita igreja enganada
Porque não olha para Deus, olha para o homem. Deus continua operando sinais e maravilhas. Mas tem muita multidão indo atrás de famosos, de homens. Não estão buscando mais a Cristo. Estão buscando bons pregadores, bons cantores, dos quais poucos são verdadeiros adoradores. E Deus procura verdadeiros adoradores. E é por isso que a grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja hoje não tem salvação. Porque não tem olhado para Deus, tem olhado para pessoas. E o único momento em que eu devo olhar para a pessoa é no momento em que eu vejo essa pessoa passando alguma necessidade e eu devo amar a ele como a mim mesmo, socorrendo ele nas necessidades dele. Não adianta só eu ver alguém passando necessidade, não, eu vou orar por você. Se eu puder ajudar e eu não ajudar, a Bíblia diz lá em Tiago, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Continuando. Então Deus ele sabe do nosso trabalho também. Que nós devemos trabalhar. Descansar em Deus não é deixar de trabalhar. Descansar em Deus é ter paz em Deus. É descansar o nosso coração, a mente. É não ficar preocupado com as coisas. Porque você tem que ter a confiança de que o Deus que criou o universo e que tudo pode, Ele é por você e Ele vai prover todas as suas necessidades. Como foi dado testemunhos aqui. Tudo no seu devido tempo. Mas acontece. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Continuando. Perseverança. Por quê? Porque a resposta de Deus não vem de uma hora para outra. O Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o dever de orar. Aí ele fala sobre o injusto juiz de uma certa viúva que sempre vem e diz: julga minha causa. E o juiz não dá atenção. E ela: julga minha causa. O juiz não dá atenção. O juiz que não temia nem a Deus nem aos homens, mas aquela mulher continua: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. De manhã ela está lá: julga minha causa. À tarde ela volta: julga minha causa. Aquele juiz chega uma hora e fala: eu não temo a Deus, não temo o homem, mas essa mulher me importuna. Vou julgar a causa dela logo para ver se ela me deixa em paz. E assim Jesus ele fala assim: não vos faria justiça o vosso Pai, ou seja, não lhe responderia a oração o vosso Pai que está no céu. Insistir em orar é perseverar, é não deixar de orar, não deixar de pedir. Eu creio que Deus já me deu, eu creio que Deus já respondeu. Por exemplo, o pedido que eu fiz e coloquei aqui na caixinha da campanha. Eu creio que Deus já me respondeu, mas a resposta ainda não chegou. Então o que eu vou fazer? Vou fazer igual Daniel. Daniel, no primeiro dia de jejum, Deus mandou a resposta, não mandou? Mas ela só chegou no 21º dia. E quando o anjo chega com a resposta, ele fala assim: Daniel, homem muito amado, no primeiro dia que você aplicou o coração para orar e para buscar a Deus, a resposta foi enviada. Mas teve um príncipe da Pérsia, um demônio, que resistiu à resposta. E é por isso que eu não cheguei antes, eu tive que lutar com ele. Aí veio Miguel me ajudar. E agora está aqui a resposta. Mas Daniel não parou de orar. Será que foi porque Daniel não creu? Que no primeiro dia já veio a resposta? Ele creu. Mas ele não deixou de perseverar em oração. Até que a resposta chegasse. Essa é a perseverança que a igreja tem que manter. Perseverar em oração. Que não pode suportar os maus. Que puseste à prova
os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu já achaste mentirosos. O que essa palavra está dizendo? Igreja, nós precisamos discernir aquilo que dizem para nós, se realmente vem de Deus ou não. Eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre isso. Toda palavra que a gente recebe vem de uma de três fontes. Ou ela vem de Deus, ou ela vem do diabo, ou ela vem da carne. Quando alguém falar com você, ou vai falar da parte de Deus, ou vai falar algo que vem dela própria, ou vai falar algo que vem de Satanás. Em resumo, tem duas fontes que são más e tem uma que é boa. Por quê? Se eu falar para vocês aquilo que vem de mim, não vai sair nada de bom. Porque eu não tenho nada de bom para oferecer. A Bíblia diz que a natureza humana é má, que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Tem alguma coisa de bom na carne? Não, não tem. O diabo então é muito pior. Aí não tem nada de bom mesmo. Então o que é bom para mim? Aquilo que vem de Deus. Por quê? A vontade que é de Deus é perfeita e agradável para nós. Vocês estão entendendo? Então, o que nós devemos pedir sempre a Deus? Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para entender qual é a sua vontade, porque a sua vontade é boa, a minha é má. É por isso que eu não tinha que negar a mim mesmo. Para que eu ia negar a mim mesmo se eu fosse bom? Louvado seja Deus. Continuando. Colocar de prova os falsos apóstolos. O que é isso? Pessoas que estão no nosso meio, que se dizem de Deus e não são, está dizendo aqui, e os achaste mentirosos. Como que eu consigo enxergar que alguém que está dentro da igreja não é de Deus, é mentiroso? Jesus disse o seguinte: conhecereis a árvore pelo quê? Pelo quê? Frutos. Glória a Deus. Gálatas 5 fala a respeito do fruto do Espírito. Só pode produzir o fruto do Espírito a vara que está ligada na videira verdadeira, que é Cristo. Porque a árvore má não pode produzir fruto bom e nem a árvore boa produzir fruto mau. Como que eu posso produzir o fruto do Espírito? Quem gera o fruto do Espírito em mim é o Espírito. Porque o fruto é do Espírito, não é meu. Mas quem gera esse fruto em mim é o Espírito. Quando é que ele gera esse fruto em mim? Quando eu estou ligado na videira. Se eu não estiver ligado na videira, eu não vou produzir o fruto do Espírito. Está entendendo? Nós devemos estar ligados em Cristo o tempo todo. Isso é a sensação que a Bíblia fala. Não é estar o tempo todo de joelhos, embora tenhamos que ter o maior tempo possível em oração, em busca do Espírito Santo, em busca da presença de Deus para nós. Porque vivemos num mundo corrompido e que ao tempo todo tenta nos corromper. Por isso, temos que colocar em prova também aqueles que estão à nossa volta. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Quando dá 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou bem. Ande com pessoas de Deus. Ou ainda que com pessoas ímpias, ande falando de Deus. Porque ainda que você estiver reunido com o ímpio, se reúna com ele no nome do Senhor, para falar a respeito da palavra do Senhor. E o Senhor estará contigo em todo momento. É promessa dele. E ele é fiel para cumprir. Eu ia falar das 7 igrejas hoje, mas vou
Eu vou falar somente dessa primeira igreja. Numa próxima oportunidade falaremos das outras. Sofreste, tens paciência. O verso de número 3 eu estou lendo, tá? Sofreste, tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Esse não te cansaste, eu diria que é mais um não desanimaste, tá? Há momentos em que você pensa em desistir, você pensa em parar, você se sente cansado fisicamente, às vezes vem um cansaço espiritualmente, mas os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, vão com asas como águia, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam, porque somos renovados pelo Deus que nos escolheu, nos ungiu e nos levantou para servir a Ele. Foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele, está escrito. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos levantou do tremedal de lama em que vivíamos um dia. Eu assim penso evangélico. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Eu não quero saber se você nasceu ou não em berço evangélico. Uma coisa é fato. Você estava no tremedal de lodo e Deus te resgatou de lá. Ainda que você nasceu em berço evangélico. Talvez você só não se corrompeu tanto quanto eu me corrompi vivendo no mundo. Mas você se corrompeu. E destituído estava na glória de Deus. Mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, te escolheu, te levantou para se assentar com príncipes. Para morar com Ele por toda a eternidade. Foi para isso que Deus nos chamou. Mas nós, como igreja, devemos continuar trabalhando pelo seu nome e sem nos cansarmos. É o que está escrito aqui. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Gente, a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos, olha aqui, o texto diz exatamente isso. O amor de quase todos se esfriaria. Não faça parte dos quase todos. Seja um remanescente, seja exceção, seja diferente. Você pode ser diferente. Você pode manter a chama do altar ardendo continuamente, como foi dito aqui no Congresso dos Jovens. A chama arderá continuamente e não se apagará. Quando é que a chama não se apaga? Quando você zela para que essa chama continue acesa, buscando em oração, meditando na Escritura, não deixando que nada te impeça de adorar a Deus, de participar dos cultos. Você precisa estar congregado no corpo, ligado no corpo. Quem é o corpo? O corpo é a igreja, da qual Cristo é a cabeça. Nós somos membros, cada um com funções diferentes, como no corpo humano. A mão, porque não é pé, vai dizer que não é do corpo, é corpo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Cada membro é importante no corpo, independente de qual seja a sua função. Deus não olha para a igreja vendo cargos ministeriais ou qualquer coisa disso, título, cargo ou posição. Para Deus não tem relevância, para Deus não é importante. O importante é você exercer aquilo para que Deus te chamou, e exerça com excelência. Por quê? Porque é para Deus que você vai prestar contas. Eu vou prestar conta para Deus naquilo que Deus me chamou. Se eu não desenvolver o talento que Ele me confiou, é de mim que Ele vai cobrar. Se eu enterrar, ai de mim, que Ele vai me chamar de servo mau e negligente. Seja um servo bom e fiel. Exerça aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Eu não sei para que Deus me chamou. A primeira coisa para qual Deus te chamou foi para adorar o nome dele. Se você não faz isso, você já está negando a fé.
tranquilo, o caminho é Jesus, e Ele vai te guiar. Temos o Espírito de Deus, não necessitamos que ninguém nos ensine a respeito de coisa alguma, porque o Espírito de Deus nos ensina a respeito de todas as coisas. Não quer dizer que eu não possa pedir um conselho para alguém, ou que eu não deva ouvir alguém seja de Deus. Aquele que eu vejo o brilho do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Olha para o fruto. Jesus. Veja uma pessoa está falando muito palavrão. A pessoa tem um comportamento inadequado, de acordo com o que diz a Escritura. Você vai pedir conselho para uma pessoa assim? Ela até vai te aconselhar, e até com boa vontade, mas ela vai falar aquilo que vem dela. E o que vem de nós não é bom. É melhor o que vem de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixaste o teu primeiro amor. O que isso quer dizer? O que é deixar o primeiro amor? Vamos lá? Quando a gente conhece Jesus, quem lembra aqui quando teve encontro com Jesus? Quem já esqueceu? Se esqueceram porque eu não tenho. Porque quem já se encontrou com o Mestre, não esquece. Quem tem um encontro com Deus, não esquece. Não esquece. Pergunta para qualquer pessoa que esteja afastado, está lá no mundão, cheio de um monte de coisas. Se um dia ele teve um encontro com Deus, ele vai falar assim: eu lembro. Foi o dia que eu me converti. Eu lembro aquele dia. Eu lembro. Ele vai lembrar com tristeza porque está afastado, mas ele não vai esquecer. Não esquece. E todos que estão lá fora, eu ouvi, se não me engano, foi o pastor Juliano Fraga falando a esse respeito. Todas as pessoas que se afastam de Deus não voltam, não é porque não querem. Você perguntar: você não quer voltar? Eu quero. Mas por que não volta? Eu não quero. Eu não consigo. Eu quero voltar, não consigo. Igreja, vigie. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque se cair, é muito difícil de levantar. E eu digo de experiência. Tá? Eu me reconciliei com Cristo dentro do presídio. E eu louvo a Deus porque Ele abriu a porta da cadeia para mim. Porque quando a porta da cadeia foi aberta, a da sepultura foi fechada. Porque não era para eu ter sido preso, era para eu ter sido morto. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. Colocou a mão e não deixou que a morte me levasse. E que eu perdesse minha salvação, porque eu ia morrer no pecado. E a Bíblia é clara: quem morreu no pecado, lá no fogo. Se não houver arrependimento, não deixe de esfriar a chama do teu primeiro amor. Esforce-se o tempo todo. Peça a Deus: Senhor, reacende a chama em mim. Não deixe que eu me esfrie. Não deixe que eu me apague. Eu estava falando a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, de acordo com a história, tá? A Bíblia não diz, mas de acordo com os historiadores, o apóstolo Paulo tinha mais ou menos 30 anos que havia se convertido lá no caminho para Damasco, quando ele estava numa cadeia. E as cadeias lá, não, hoje em dia não. Amarrado com milhões no chão, o negócio era feio. E ele estava escrevendo aos Filipenses. Eu anotei aqui. Meu Deus. Eu perdi a anotação. Mas ele escreveu aos Filipenses com um amor, com algo tão forte, que mostra que depois de 30 anos pregando o Evangelho, visitando igrejas, sendo chicoteado, apedrejado, sofrendo naufrágio, né? Sofrendo diversos tipos de perseguições, o amor dele não se esfriou. Porque a única coisa que eu ainda espero, que eu quero, que eu não abro mão, é ver Cristo. Eu quero encontrar com Cristo. Quando você tem isso dentro de
você. Fala, não, eu quero encontrar com o Mestre, eu quero encontrar com Cristo. Todo aquele que é salvo, ele deseja salvar. Você tem prazer em falar do amor de Cristo. Você sente vontade de falar da palavra de Deus. Você ama falar do Evangelho. Por quê? Porque você ama o Evangelho. Você ama aquele que deixou o Evangelho, que é o próprio Jesus. Mas se você não tem esse desejo, você precisa se arrepender. Está escrito aqui: tenha contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de quando você se encontrou com Cristo, daquela sede que você tinha de falar de Jesus. Claro que hoje você fala um pouco mais de amadurecimento. Nós amadurecemos, mas a sede de falar de Jesus não pode diminuir. Você vai usar de sabedoria, você vai sair falando com um monte de gente que às vezes não está nem querendo ouvir. Mas você vai usar de sabedoria e cada oportunidade que você conseguir ver, você fala de Jesus. E aí deixa que o Espírito Santo faça a obra, que é ele que convence. Para de querer convencer as pessoas também. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. A nossa parte é só pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Tem, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, ou odeio. Dependendo da tradução que você lê, vai estar escrito odeio. E o que é isso que Deus abomina de tal forma? O que é a obra dos nicolaítas? Os nicolaítas eram pessoas que estavam dentro da igreja. E o que praticavam esses homens, ou esse povo, né, essas pessoas? Eles praticavam dois tipos de coisas. Primeiro, eles pregavam o tudo pode. Deus é amor, não tem o menor problema. Se você quiser beber um pouquinho não faz mal. Pode beber um pouquinho, não tem problema, pode, está tranquilo. Deus é amor. Você gosta de sair para balada, mas só no final de semana. Não, tá bom, mas você vai no culto? No culto. Depois você vai para balada, não tem problema. É isso que os nicolaítas pregavam, tá? Deus está dizendo aqui nessa palavra que ele abomina. Porque o liberalismo, essa ideia de tudo pode coisa nenhuma. Se você não negar a sua vontade de não se santificar, você não vai ver Deus. Porque está escrito: aquele que não seguir a santificação não verá Deus. Ninguém verá Deus se não seguir a santificação, se você não se separar para Deus. Porque Deus te ama com ciúme e não aceita te dividir com ninguém. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe meio termo. Você pode estar dentro da igreja, se você não se santifica, é lago de fogo. Não tem conversa. Porque o mesmo Deus que ama também é justo. E na cruz, Deus especificou e mostrou ali o seu amor e a sua justiça. Ele uniu os dois na cruz. De que forma? Jesus morrendo por nós, sofrendo a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Aí nós decidimos simplesmente viver fazendo tudo o que queremos, satisfazendo todos os desejos da carne, vivendo no pecado, vivendo no homossexualismo, vivendo na bebedeira, vivendo na gandaia, vivendo no oba-oba, e depois acha que vai chegar diante de Deus e fala: não, Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E se você não renunciar ao pecado, infelizmente, os nossos pecados ficam separação entre nós e o nosso Deus. Está escrito: nada nos separa do amor de Deus. Deus não deixa de te amar se você decidir viver no pecado. Ele não deixa de te amar. Mas, infelizmente, você não vai viver na presença de Deus se não abandonar o pecado. Não tem como. Porque o nosso Deus, Ele é santo. E só pode se chegar a Ele aquele que se santifica.
Se santificar não é ser perfeito, mas é se desviar da aparência do mal. Jó era um homem bom, fiel, temente a Deus, e se desviava do mal. A obra dos nicolaítas era principalmente isso: pregar a legalidade, o tudo pode. E a outra coisa que eles também pregavam era o querer ser melhor do que o outro. Ah, o irmão está pregando, eu prego melhor do que aquele irmão. Nossa, era para ter sido eu, não era. Não era. Irmãos, algumas vezes na minha vida, e eu preciso dizer isso, tá? Algumas vezes na minha vida, eu me preparei para algumas situações em que verdadeiramente Deus falava comigo. E chegava na hora, a situação não acontecia como eu esperava. E eu indagava a Deus: Senhor, mas o Senhor falou para eu me preparar, e eu me preparei. Então continue preparado, porque o tempo só não é o tempo que você achou que era. O tempo é meu. Eu sou o dono do tempo. Sou eu quem determino. Eu é que sou soberano. Você faz o que eu mando, e se não acontece como você quer, o problema não é meu. Se não acontece como você quer, é porque eu não quis que acontecesse. Sou eu o dono do tempo. Sou eu o dono de todas as coisas. Eu sou soberano. Você somente obedece. E para de questionar. Porque o servo não tem que questionar o Senhor. Tem que obedecer. E ponto. Mas eu não estou entendendo. Você não tem que entender. Você tem que confiar. Tudo que Deus te dá tem um propósito, mas quem cumpre este propósito é Ele, no tempo dele, é do jeito dele. E durante muito tempo eu me decepcionei algumas vezes também, porque eu não tinha compreendido isso ainda. Até um dia eu entendi. Falei, poxa, mas tantas vezes eu já me preparei para isso, pronto para receber, e chega na hora, foi diferente. Aí Deus falou: porque sou eu que mando. Aí hoje eu já falo a Deus, sempre, eu oro, me preparo e falo: Deus, mas seja feito conforme a tua vontade. Já teve, esses dias mesmo lá no culto, no lar, né, me foi dito que eu queria ministrar a palavra. E eu me preparei para isso. Dei a palavra, orei, preparei e tal. Mas uma outra pessoa havia convidado uma outra preletora. Aí a pessoa que me convidou chegou em mim e falou: pastor, foi feito um outro convite para outro. Amém, pastor, fique em paz. Eu estou tranquilo. Por quê? Porque o meu estudo pode não ter sido para aquela pregação, mas pelo menos edificou a minha alma. Não foi tempo perdido, eu busquei o Senhor. Não foi prejuízo, eu ganhei. Mas eu não dividi com ninguém, não tem problema. Quando for o tempo oportuno, aquilo que eu aprendi eu vou poder dividir. No tempo de Deus. Aproveita a vida para viver em comunhão com Deus. O tempo todo. Nem sempre vai ser agradável. Por quê? Porque Deus prova quem Ele ama. Às vezes Ele vai fazer algo que é para você desagradável. Ou vocês pensam que Jó viveu momentos agradáveis quando ele começa a ser provado? Mas foi o diabo que provou, porque Deus permitiu. E quem incitou Satanás foi o próprio Deus. Viste meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal? Não foi Deus incitando o diabo? Será que Deus não sabia que o diabo ia falar? Gente, Deus é onisciente. Vamos entender uma coisa? Deus ele sabe o que a gente vai fazer amanhã. Ele não sabia qual seria a reação de Satanás? Sabia. Ele sabia que Jó passaria por tudo aquilo? Sabia. Por que Deus fez tudo isso? Por causa de uma fala que Jó fala. Senhor, lá no finalzinho do livro de Jó, ele fala assim: Senhor,
A minha vida era boa e eu te conhecia, mas eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Eu te conhecia, mas o meu conhecimento agora ficou mais íntimo, ficou mais próximo. Agora eu sei quem o Senhor é, muito melhor. E a Bíblia diz que Jó foi abençoado por dobro. Ele teve o dobro de tudo, ainda viveu muitos dias, até a terceira e quarta geração da sua família. Então, sempre que Deus permite a gente passar por um processo, ainda que doloroso, é para que nós tenhamos bênçãos as quais não podemos expressar. Amém? Por isso que eu li as obras dos Nicolaítas, como nós dissemos aí, são aqueles que tanto pregavam o liberalismo, tudo pode, como queriam ser melhor que os outros. E aí no 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do meu Deus. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não negue a sua fé em Cristo. Persevera. Ainda que às vezes com dor, com lágrimas, com sangue. Aleluia. Lembre-se que na coroa do Senhor Jesus não tinha pedra, ela era só espinho. Para quem prega o evangelho de rosas, essas rosas aí também tem espinhos. E não tinha pedra nenhuma, não era rosa, era um espinheiro que era 15 centímetros. Cada espinho, mais ou menos, penetrava uma fonte, e quando a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, que era da cabeça de homem, ia vestir de carne, ela incha, entendeu? Por causa daqueles espinhos, o dano foi algo terrível. Então não pense que evangelho é esse mamão para açúcar que estão pregando por aqui, não é não. Não o evangelho da cruz. Não o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pergunta no Google depois, como morreram os discípulos de Cristo, os 12, só os 12, os apóstolos. Só os apóstolos. Com exceção do Judas Iscariotes, que foi o que traiu, né? Aí todo mundo está falando, Judas traiu. Quantas vezes você não tem traído Jesus por causa de nada? Ele traiu por 30 moedas. Quantas vezes você não tenta por ganhar, às vezes, por uma dose? Por uma palavra depravada, por um vídeo que você assiste que é pornográfico, por um pensamento que você não repreende e alimenta, que é um pensamento maldoso. Tem traído Jesus por tantas coisas. É porque querendo julgar Judas. Tranquilo, Judas é ele, Deus. O problema foi ele. O ministério mais importante dos outros foi o de Judas. Se Judas não tivesse traído, ele nunca teria sido crucificado por mim e por você. E ele foi crucificado não foi por Judas, foi por mim e por você. Judas perdeu a salvação quando se suicidou. Nós não, nós temos ainda o direito à salvação, o nome escrito da vida. E é para isso que o Senhor tem nos fortalecido todos os dias, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz é: continue se preparando. Não para uma pregação, mas continue se preparando para ter um encontro com Cristo, porque Ele vai voltar ao reino desse céu a qualquer momento. Esteja preparado, porque vai ser uma abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de chorar, Jesus, eu estou ficando, não dá tempo. Já foi, já ficou. Se prepare, igreja. O mundo já está preparado para o anticristo. A igreja tem que estar preparada para Cristo. O mundo está se preparando para o anticristo. Nós temos que estar preparados para Cristo. Amém? Eu agradeço pela oportunidade das formas que louvou o Senhor. Desculpa falar para vocês. Amém, Deus abençoe o pastor Edson. Só vou tomar um tempinho, só mais um minutinho. Queria convidar o Rian para estar aqui na frente. Amém? Mas, irmão, querendo, né? Vamos levantar, vamos orar, né? Estava tendo uma conversa com ele. Aí ele quer reconciliar com Deus. Ele quer fazer a obra.
Ele falou que ia pegar firme com Deus, né? Atira as primeiras pedras, né? Quem nunca pecou, né? Vamos, né, ajudar esse menino em oração. Quero chamar aqui o presbítero Ivanildo, o pastor Hélio, né? O presbítero José Monteiro, né? O presbítero Miro, traz o Miro aqui também. Amém. Vamos estar orando, né, pela alma, né, do Leandro. Amém? Senhor Pai, ó Deus maravilhoso, aqui está, Senhor, o teu filho, Pai. Nós não conhecemos, Senhor, o seu coração. Nós, humanos, não conhecemos o que ele pensa. Mas tu conheces, Senhor, do fio do cabelo até os pés, Pai. Senhor, fortalece, Senhor, aqui, Senhor, o teu filho, Senhor, que tu abres, Senhor, a tua, Senhor, visão espiritual, Senhor, que ele possa, Senhor, ver mais à frente, Senhor, o que tu tem para a obra, Senhor Deus. Ô Senhor, venha, Senhor, entra com a tua bênção. Entra, Senhor, com o teu óleo, com o teu azeite, Pai, vem derramando sobre a cabeça desse menino, desse jovem. Pai, tira todas as fronteiras que ele vem pensando, que o inimigo vem pondo sobre a sua alma, sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Porque, Senhor, tu tem uma promessa na vida dele, Pai. Senhor, muitas palavras, ao contrário, venha dele. Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a obra do inimigo, Senhor, sobre a vida dele, Pai. Restaura, Pai, restaura, Senhor, a fé dele, Senhor, Pai. Oh, Senhor, venha, Senhor, porque tu já está aqui, Senhor, operando na vida desse menino, desse jovem. Oh, Senhor, vai, Senhor, entra profundo, Senhor, e tenha, Senhor, uma, Senhor, oh, Pai, oh, Senhor, que tu visite essa noite, Pai. Mostra, Senhor, que tu é amigo, como foi falado aqui, Senhor. O filho vai pegar a tua mão e vai ir até o Pai. Oh, magnífico é o teu nome, Senhor. Não importa o que as pessoas falam, mas vai até Cristo, ter uma intimidade com Ele. Vai até o teu quarto, dobra o seu joelho e abre o seu coração, abre a mente com Ele, conversa com Ele, guia. Oh, papai, aqui está, Senhor. Oh, papai, faça, Senhor, uma obra na vida desse menino. E eu te entrego, Senhor, em tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você vai querer isso, né? Amém? Glória a Deus. Você quer ser reconciliado com Cristo, é isso? Cometeu um erro, nem comete. E o Senhor Jesus Cristo nos chama justamente a isso, ao arrependimento. Todos temos o privilégio de poder nos arrepender das nossas más atitudes. Todos estamos sujeitos a falhas. Todo que está de pé, como foi dito, vigie para que não caia. Porque estamos passíveis da queda. Entendeu? Mas graças a Deus que você está tendo essa oportunidade neste momento de se reconciliar. Porque você poderia ter morrido antes, perdido a sua salvação. Então, cuidado, vigia, porque o diabo, vosso adversário, ele anda bramando, tentando tratar a tua alma, querendo te destruir, te levar para o inferno. Esse é o objetivo de Satanás, ele não existe disso. Tá? Vigia, busca Deus, se consagra, entendeu? O Senhor é contigo, tá bom? Você pede assim comigo, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, venha me lavar no teu sangue, em nome do Senhor Jesus, e reescreve o meu nome no livro da vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra em mim, me purifica, me transforma, me ajuda, porque eu quero fazer a tua vontade. Me sustenta na minha fraqueza e glorifica o teu nome através de mim.
Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Uma palma para o nosso Senhor. Amém? Muito bem. Muito bem. Senhor Pai, maravilhoso é o teu nome. Agradecemos, Senhor, mais uma noite maravilhosa na tua presença, aonde tu, Senhor, falou conosco, Pai. Não o que nós queremos, mas o que tu, Senhor, propôs para nós. Senhor, que cada irmão que esteja aqui, Pai, que possa ir, Senhor, com a tua presença, com o teu Espírito Santo em paz até a sua casa. Senhor, leva cada irmão, Senhor, em paz. Oh, papai, guarda e vigia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, só amanhã vai esperar a van, né? 6 horas, né? Vai lá para o lugar de Assunção. Aí a Neide, né, conversa. As irmãs que lá da Letão, nós vamos deixar o carro pegar e nós vamos deixar o carro aqui, né? Talvez eu vou ter que ir no carro. Porque parece que é bastante irmã, né? Pela honra e glória do Senhor Jesus, amém? Foi conversa com a Neide. Já vou dar o microfone para o presbítero José Monteiro para dar uma bênção apostólica. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor. Que a graça de Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo, que seja com todos os irmãos, desde agora e para sempre, que esteja comigo. Amém!